Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 44, Perante a Arte. Colaborar na cristianização da arte, sempre que se lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo, criando o bom. Repelir sem crítica azeda as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. O trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Burilar incansavelmente as obras artísticas de qualquer gênero. Melhoria buscada, perfeição entrevista. Preferir as composições artísticas de feitura espírita integral, preservando-se a pureza doutrinária. A arte enobrecida estende o poder do amor. Examinar com antecedência as apresentações artísticas para as reuniões festivas nos arraiais espíritas, dosando-as e localizando-as segundo as condições das assembleias a que se destinem. A apresentação artística é como o ensinamento, deve observar condições e lugar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ô Cris, hoje vamos ter um tema bem interessante, né? Que eu vou traduzir ele como a estética de Deus. Eu acho essa palavra tão bacana. Hoje é a conduta espírita perante a arte, né? Vamos entender o que é que André Luiz está dizendo aqui sobre arte. O que é uma obra de arte, o que é essa conexão com esse campo artístico, né? Eu acho que tem bastante coisa que a gente precisa compreender também em torno disso, né? O que é de verdade a arte, como é que ela se manifesta, e como que cada um vai construindo esse conceito também, né? E é muito bonito, né, o Rose, assim, quanto ele inicia aqui no livro. Eu achei tão bonita essa palavra aqui, né, que a gente vai até, tem vários tópicos, a gente vai decorrer sobre, mas me tocou muito quando ele diz assim, cristianização da arte, né, no primeiro tópico, né? Que bonito, né? Que bela essa palavra, né? E a gente fica refletindo sobre ela, né? E a gente vê a importância que tem uma obra de arte, ela transmitir esse conteúdo, né? Essa cristianização, né? E é bem isso que às vezes a gente olha assim, determinado objeto de arte, seja uma pintura, que eu vou citar uma pintura porque já aconteceu comigo, né? Eu ver uma tela, nossa, aquela vontade de me transportar para dentro daquele lugar, né? De tanto que a gente olha aquilo e te acalma, te acerena, né? Eu acho que é essa linguagem que a arte traz para a gente, né? A arte é comunicativa mesmo, ela tem uma linguagem, ela é bem individual, né? Para cada um. Então, eu acho que é isso, essa essência, né? Eu achei muito bonito. Quando eu comecei a ler e vi esse tópico, eu falei, nossa, isso aqui é tudo, né? É muito bonito. Interessante você trazer esse tema, né? Esse termo, cristianização. Eu fiquei me perguntando, sabe, o que seria cristianizar a arte? E a gente precisa entender, né? Nós somos cristãos. E como cristãos, o que significa sermos cristianizados, né? O que significa esse termo? Eu fiquei um tempão pensando sobre isso, sabe? E eu acho que, lembrando da figura, né, do nosso querido Jesus, do nosso mestre, a gente vê o quanto que ele
trazia para a gente uma coisa da simplicidade, mas harmoniosa. Né? A gente vê nos textos bíblicos, nos próprios filmes, né, que eles tentam reproduzir o mais fielmente. Tem uma série agora bem bacana que eles estão fazendo sobre a história de um Jesus que é mais próximo de nós. A série chama The Chosen, é muito linda. Nossa, os episódios que eles liberam aí, né? Não sei se, acho que tem mais, mas assim, os que estão liberados, que são gratuitos, nossa, traz essa coisa, eu fiquei pensando nisso, sabe? Por isso que eu até trouxe a palavra estética, né? Porque não é nada glamuroso, nem pomposo, mas fala de uma harmonia, sabe? Eu fiquei pensando assim, cristianizar a arte, talvez para mim seja isso, ter harmonia em todas as áreas, né? E o Leon Denis, ele escreveu um livro que se chama O Espiritismo na Arte, é um livro legal, onde ele vai trabalhar as várias dimensões da arte, né? Desde a pintura, a escultura, passando pela música, a literatura, a poesia. Então, ele vai comentando o quanto que essas construções, elas precisam ser, e aí ele não usa essa expressão, mas eu associei muito o quanto que elas precisam ser cristianizadas, ou seja, o quanto que elas precisam entrar nesse mundo da harmonia, porque ele vai falar especificamente assim, porque eu amo música, eu gosto de arte de uma forma geral, né, mas a música sempre me acompanhou demais, assim, e eu acho que em determinados momentos, quando eu ouço determinadas músicas, elas me ajudam a encontrar o equilíbrio. Então, ele vai falando das notas musicais, ele vai falando o que cada uma significa, aquilo que traz harmonia, aquilo que às vezes, porque tem horas que a gente precisa acalmar, mas tem horas que a gente precisa também de dar uma levantada, né? Às vezes a gente já está tão assim, desanimado, a gente está, né, às vezes num dia meio, vamos colocar assim, meio cinza, né? E a gente quer dar uma cor. As notas musicais, elas têm essa coisa de transformar também as nossas células. Mas isso a gente vai falando aos poucos aqui, né? Acho que estou até adiantando um pouco aqui a nossa fala, mas que bacana, né? A gente ter um capítulo aqui tratando das artes. Tem um autor, Sri Ram, indiano, né? Ele vai falar assim, a evolução nada mais é que a depuração de um gosto. E eu queria começar falando sobre isso, né? O que é um gosto na arte, né? Será que é o que eu quero e aquilo que me satisfaz? Ou existe também essa essência divina, né? Que fala desse gosto mais aprimorado, né? Então, assim, acho que é interessante, né? A gente refletir bastante sobre esse tema. Pelo que a gente vê, né, Rose, a gente, nesse início aqui, a gente percebe que a arte também é uma ferramenta, né, de divulgação dos ideais cristãos, né? Então, a gente também tem uma responsabilidade sobre essa questão, porque muitas das vezes aquele objeto ali ele vai divulgar o ético, o moral, né? O belo, né? Então a gente, como ela é uma ferramenta de divulgação, a gente tem ter esse olhar, né? Esse olhar responsável. E é interessante que já no segundo item, o André Luiz fala assim, olha, o trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Então, eu fiquei pensando, né, a qualidade
até de um povo, né? Não sei se a palavra é essa, qualidade, acho que não, mas as características de um povo também podem ser medidas pelas artes, né? Por aquilo que eles cultuam como artes, né? Então vamos pensar, gente, voltando lá nos gregos, por exemplo, como que aquela cultura tinha conexão com a arte, né? Tudo era belo, a gente vai vendo, né? Como que as esculturas eram talhadas detalhadamente, né? Ali, pensando nos detalhes, no primor, né? A própria música, né? Aqueles instrumentos suaves, né? A harpa, e todos aqueles, né? Aqueles tipos ali de arte mesmo que eles desenvolviam, né? E aí eu volto a essa palavra, a estética, né? Como é que eles prezavam essa estética, né? E Platão, ele tem uma fala interessante, que ele diz assim, que ele conhece a qualidade de um Estado pela música que o governo dá a esse povo. Então, ele estava dizendo pela sua época, né? E eu acho que a gente pode transportar para os dias de hoje, porque a gente acha hoje que a gente é muito livre para escolher aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer ver, mas a gente não é tão livre assim, não. A cultura ainda impõe muito para a gente, e às vezes a gente é levado a aceitar aquilo como se fosse um gosto nosso, né? Mas nem sempre. Então, assim, eu acho essa fala de Platão tão atual, sabe? Eu fiquei refletindo um pouco. O que a gente está recebendo como bom para a gente ouvir, por exemplo, através de músicas, né? Será que aquilo é bom mesmo? Ou será que é uma coisa que está sendo massificada para a gente poder aceitar como sendo razoavelmente bom para os nossos ouvidos, né? Então, eu acho que falar desse tema é falar também de nós mesmos, o quanto que a gente está se permitindo escolher a arte com que a gente quer se conectar, e o quanto que isso está sendo imposto meio que veladamente, né? Ah, não, você pode ir lá numa plataforma, num aplicativo, e escolher as músicas que você quer. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente está podendo escolher sempre? Porque depois esse aplicativo começa a sugerir coisas que aí às vezes a gente começa a ouvir e nem tinha programado para ouvir, né? Eu vou trazer um exemplo que eu achei muito curioso, né? Desses memes aí que correm aí pela internet, né? E eu achei curioso mesmo, né? Da gente refletir. A gente tem um evento aqui no Brasil que há muitos anos acontece, acho que comemorou 30 anos agora, né? Que é o Rock em Rio. Então, o nome, né? Rock em Rio. Então, rock no Rio, né? Rio, vivendo rock, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse traduzir essa expressão, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. E aí, esse ano, colocaram uns memes, né? De um cantor do rock, né? Muito conhecido, ele falando assim, ainda bem que eu já desencarnei, porque Rock em Rio, e aí eles foram colocando os nomes, né? Que eram da música sertaneja, que é de outras, e não tem nada contra, mas olha como é que a gente é induzido, né? Você vai para um evento, teoricamente, que é de rock, mas para ouvir outros estilos, né? Então, assim, eu achei interessante isso. Estou trazendo só como um comentário, né? Uma crítica, não sei quem gosta, quem não gosta do quê, mas é só para dizer o quanto que também as coisas são escolhidas, né? A partir de um interesse, que às vezes é um interesse comercial, às vezes passa por outros campos, né? Que não seja
levar para o povo aquilo que, né, é o belo, é o bom, é o estético, enfim. É bom a gente ter essas reflexões, né? Eu penso assim, Rose, porque a arte ela tem um impacto no ser, né? Então a gente tem que ser assim, seletivo, né? Por exemplo, a música, né? A gente estava falando anteriormente sobre a música, né? A música, em certas situações, ela vai ensejar apenas assim o divertimento, muito prazer, né? Dependendo até assim uma conotação maior ao sexo prazeroso, vamos dizer assim, né? Então, e outras já vão nos conduzir a uma virtude, a um descanso, né? O cultivo de uma inteligência, ela faz você pensar, ela faz você refletir. Então, isso algumas, né? Estou me lembrando aqui porque tem uma determinada música que ela me evoca muito lembranças, né? Eu assimilo algumas músicas às pessoas muito queridas, né? Porque eu sabia, algumas desencarnadas, o tanto que elas gostavam. Por exemplo, um exemplo é minha mãe. A minha mãe adorava aquela música Carinhoso. Então, sempre que eu ouço, eu lembro da minha mãe, porque eu era pequena, eu sei a música todinha, a letra toda de cor, porque a minha mãe sempre cantava. Ela falou assim, vamos cantar? E a gente cantava junto. E é linda, é um poema. Então, ela evoca isso também, né? Uma lembrança gostosa, bonita, né, na gente. E esse fato sempre acalma, né? Te traz uma calma do seu coração para a sua mente. Então, eu acho a importância, apesar de ter essa massificação, né, ter essa máquina financeira atrás te empurrando a goela abaixo, te induzindo que isso é moderno, que isso é bom, mas você tem que ser um ser seletivo. Você tem que saber nutrir, porque isso te remete a uma energia. Então você tem que saber que energia você quer absorver ali, né? Ou com o seu olhar, se for uma tela, o que for, mas eu estou falando aqui da música, né? Então, que você quer ouvir, que você quer trazer para dentro de si ou para dentro do seu lar, né? Você tem esse poder de escolha, né? Então, eu acho importante a gente refletir sobre isso e utilizar do nosso livre-arbítrio para essas escolhas, né? Você está trazendo essa questão, né, do quanto que a gente precisa também aprender por nós mesmos, né? Aqui Platão estava falando, porque antes era como se o governante também ditasse as regras, né? Mas agora a gente tem outros ditando as regras, né? E a gente precisa aprender a ser seletivo. Nem tudo o que está aí na moda, né, eleva o espírito, eleva o ser espiritual que nós somos, nem tudo, né? E a gente precisa entender que quando a gente aprimora uma obra de arte, a gente aprimora o próprio ser. E o que é aprimorar, né? Será que tem um estilo que é melhor? Será que tem um tipo de pintura que é a mais apropriada? E a gente volta nessa palavra cristianizar. A gente precisa entrar em contato com as obras de arte, entendendo o quanto que elas nos conectam com esse divino que há em nós e o quanto que elas nos distanciam dele. Então, quando a gente, né, você traz esse exemplo bacana, né, que às vezes a gente precisa aprender a escolher também, é tão interessante, né, a gente aprendendo a se observar diante de determinadas coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente percebe, a gente precisa ver como é que o nosso corpo reage também, como é que as nossas emoções elas se dão, como é que elas reagem àquilo ali. Por quê? Porque isso vai dizer do nosso eu mais íntimo. Então, se eu estou diante de uma música
e aquela música traz um afeto, uma lembrança, traz um movimento qualquer em que eu vou me sentir mais pleno, é claro que isso é um movimento que vai trazer esse eu mais divino aflorar, né? Vai fazer ele aflorar. Mas vamos pensar, né? Eu não sei, eu vou falar mais da música aqui, né? Uma música, por exemplo, que deixa a gente muito excitado, que deixa a gente, às vezes, até perturbado, né? Que você não... Imagina, você vai ouvir uma coisa e depois você não consegue dormir, você não consegue relaxar, você passa, às vezes, um dia ou dois naquela agitação, né? Por quê? Porque a adrenalina foi muito intensa ali, foi muito acionada. Então, será que isso está me conectando a quê? Então, eu preciso refletir sobre isso, né? Não dá para a gente ficar julgando o que o outro está escolhendo como arte. Isso não é legal, né? A gente querer avaliar o conceito de arte do outro, a estética do outro, mas é preciso que a gente se observe diante das nossas escolhas para a arte. Então, assim, a gente precisa entender, né, que o universo, ele vibra, né? Ele vibra de uma forma muito harmônica. E o perispírito, ele vai sintonizar com a harmonia ou desequilíbrio, inclusive com relação às obras de arte. Então, de que a gente está falando aqui agora, né? Porque André Luiz vai falar no quarto item, né? Ele vai falar: a arte enobrecida estende o poder do amor. Então, o que a gente está falando agora? A gente está falando das várias dimensões que constituem o nosso ser. Nós temos várias camadas, né? Então, mais uma vez, a imagem lá da cebola, né? É perfeita essa imagem, essa simbologia. A cebola tem aquelas várias camadas ali, tem uma casca fininha, mas que protege ela dos fungos, das bactérias, de tudo que pode contaminar. E aí, quanto mais a gente vai adentrando essas camadas, mais a gente vai possibilitando chegar naquela essência, né? E aí, assim também somos nós. Então, a gente não tem só esse corpo aqui, que é essa camada externa. Essa camada, ela é uma camada protetiva aí, né? Para acolher, para abraçar o nosso eu mais essencial, que é o eu espiritual. Mas até chegar nesse eu espiritual, nós temos muitas camadas. E o perispírito é uma delas. É um corpo fluídico que conecta o corpo físico com o corpo espiritual, com o espírito propriamente dito. E esse perispírito, ele vibra de acordo com aquilo que a gente sintoniza. Então, se a gente sintoniza com coisas que são muito agressivas, que são muito perturbadoras no campo das artes, isso vai interferir também no nosso mundo perispiritual, na nossa conexão espiritual, né? Então, é muito importante que a gente fique atento o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, né? O que está representando para a gente essa obra de arte que a gente está cultuando ali, né? E aí a gente vai trazer até, por exemplo, a questão da própria tatuagem, né? A tatuagem é uma obra de arte, esculpida na própria pele. Então, você tem que ver o que você quer colocar ali no seu corpo, que vai ficar definido, pelo menos nessa encarnação, né? Então, você vai ter uma obra de arte ali que vai te acompanhar numa encarnação toda. Então, o que você vai colocar ali? De uma forma permanente, entre aspas, provisória, porque vai ficar numa encarnação, né? Aquilo ali não vai ficar marcado para todas as encarnações, a não ser que seja uma coisa muito agressiva, né? Que possa
afetar de alguma forma o seu eu mais íntimo, né? Mas a tatuagem é uma marca corporal, vamos dizer assim, né? Vai ficar aqui nessa vida. Mas a gente precisa ver o que a gente está cultuando até no nosso próprio corpo, com esse nome de arte, né? E é interessante aqui quando você fala dessa sintonia, né? Barra desequilíbrio, né? Porque o André Luiz, nas obras Os Mensageiros, ele destaca esse intercâmbio entre as obras artísticas que existem lá no plano espiritual e o seu reflexo na criação aqui no nosso plano material, né? E eu acho que para o artista ele se valer dessa inspiração, ele também tem que conduzir, né? Se conduzir de uma maneira harmônica, né? Ética, correta moralmente, para que essa inspiração flua de uma forma equilibrada para ele compor, né, aquela arte, porque a gente já viu que a arte também é uma ferramenta de melhoria, né? Então, esse equilíbrio, essa sintonia, como a gente já falou anteriormente, a gente vai se conectar com o divino, né? Quanto é uma obra que passou por essas etapas todas, né, de inspiração naquele artista que também se esforça para estar moralmente conectado ali com as inspirações mais altas, né? Então, eu acho que... e também, essa questão que você falou da essência é muito importante. Eu estava pensando aqui, a maneira como a gente reage diante, vamos pôr assim, de uma obra de arte, uma música, uma tela, o que for, ela vai dizer muito mais do nosso mundo íntimo, muito mais do que a ideia original criada por aquele artista, né? Tanto que ela é individual, ela expressa aspectos individuais. Cada pessoa tem uma reação. Se você perguntar como você se sente ouvindo tal música, cada um, esse gênero de música, cada um vai ter a sua opinião, porque ali vai dizer muito mais do seu mundo íntimo do que propriamente daquela obra de arte. E aí, Rose, é rapidinho, mas você sabe que eu sou fã deles, né? Então, aí eu pesquisei aqui, só para dar os dados aqui, que quem quiser ler o conteúdo todo, né, poder pesquisar. Está no Correio News, e a reportagem é de dezembro de 2021, tá? No Correio News, lá no Google, digita lá que vocês vão encontrar. Eu resumi aqui, né? Lógico, mas vale a pena ler o conteúdo todo. É a música composta pelo Beatles, Paul McCartney, aquela música Yesterday, que é linda, por sinal. Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês verem como que há essa inspiração, como que o artista ele cria e como que uma obra tão bonita, tão bela, uma letra tão bonita, ela se eterniza, né? Passa de gerações para gerações, porque vão aí a letra dessa música mais de 50 anos, chegando aos 60, né? Não, 61 anos, porque ela foi em 65, vai fazer 61, né? Então, a história da música é assim. Paul McCartney, um dos maiores nomes da história do rock, compôs a melodia completa da música Yesterday em um sonho. Enquanto estava na casa de sua noiva Jane, em Londres, gravada em 1965 para o álbum Help, Yesterday hoje é considerada, segundo o Guinness, a canção de mais transmissões nas rádios em todo o mundo. Ao despertar, o vocalista e guitarrista da banda Beatles foi rapidamente até o piano e, ligando o gravador, começou a tocá-la para não esquecer. Diante do fato inusitado, Paul inicialmente temeu ter plagiado uma composição já existente.
por cerca de um mês, aí ele vai contar, né? Por cerca de um mês, visitei pessoas do ambiente musical, perguntando se conheciam essa melodia. Foi como se eu tivesse encontrado algo que deveria ser entregue para a polícia. Pensei que se ninguém reclamasse em algumas semanas, então seria a minha, explica o vocalista. Em suas buscas por respostas para saber se alguém conhecia o possível autor, ele apenas ouvia: não, é adorável, estou segura que ela é toda sua. McCartney então compôs a letra para a melodia, que fala sobre uma história de amor, que ao acabar deixou um sentimento de ser menos do que era antes. Lembrar do ontem amenizava a saudade. E aí depois tem toda uma explicação. Então, você percebe que ele estava tão conectado e a espiritualidade, né, aproveitou daquele momento, né, com certeza inspirou ele em alguma questão, outras também, ele já era um artista, né, e ele soube conduzir da melhor forma, mas que ele próprio não acreditou, a princípio, que aquela música era dele, né? Então, assim, eu acho que esse resuminho mostra muito isso e nos ajuda a refletir sobre as nossas escolhas, né? Aonde a gente vai colocar toda a nossa energia, o nosso sentimento ali, escolhendo, porque, como a gente falou anteriormente, vai dizer muito mais da gente do que propriamente da obra de arte. Cris, e interessante, né, porque é bacana quando a gente vê, né, esses grandes nomes falarem sobre isso, né, sobre inspiração. Olha, tem coisa que é minha aqui, mas tem coisa que não é minha, né? Tem coisa que veio de eu não sei da onde, né? Eles não sabem explicar. E é bacana que o Leon Denis, você estava falando tanto de inspiração, eu achei um trecho aqui, né? Nesse livro Espiritismo na Arte, o Leon Denis fala assim, olha, vocês me perguntarão, como se concebe a arte no espaço? A arte brota da inspiração. Por isso é necessário mostrar-lhes como ela se desenvolve e cresce em constante evolução, a fim de que vocês possam perceber a caminhada ascendente da espiritualidade. Apenas quando vocês compreenderem bem como a centelha artística, a centelha divina se desprende do espírito, poderão também compreender e idealizar os quadros que se desenrolam no espaço, mais grandiosos e mais completos do que os que vêm na Terra, e que são apenas um pálido reflexo, que é aquilo exatamente que você trouxe, né? Engraçado que você foi falando, eu falei, danadinho, olha, eu acredito que você não tenha lido esse livro ainda, né? Porque eu acho que tem pouco tempo também que eu tive contato com ele, e eu sei que os seus estudos vão também, né? Talvez ainda não tenha passado por aqui. Mas eu falei, gente, a Cris está repetindo exatamente o que ele está falando aqui, ela está explicando, né, de uma forma tão bacana para a gente entender que existe essa inspiração, mas que, ao mesmo tempo que ela existe, quando ela chega aqui, ela é, vamos colocar assim, entre aspas, né, contaminada pela nossa matéria. Então, o que a gente tem aqui é uma coisa pálida, né, da beleza da arte do mundo espiritual, que vem sob forma de inspiração para esses grandes artistas, né? E aqui Leon Denis está falando dos grandes nomes mesmo, né? De Bach, de Mozart, daqueles ligados à pintura, à escultura, ele está falando desse tipo, né? De artista, né? Que recebem essa inspiração. E o quanto que, mesmo diante dessa grandeza, então, por exemplo, a gente ouviu uma peça, né, de Bach, assim, entregues, né, sem a pressa, sem a urgência do dia a dia. Se a gente sentar para ouvir e tentar se conectar, a gente vai vendo que aquilo ali mexe com as nossas células, né, com as nossas fibras.
Então, imagina se isso é um pálido reflexo do que é essa obra no mundo espiritual. Imagina como é que é isso lá, né? Imagina só, fiquei pensando aqui, né? E aí, eu vou trazer um outro lado aqui também, né? Que se é uma inspiração, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode ser inspirado por situações também que não são só de beleza e amor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz dessa inspiração, né? O que a gente está ouvindo hoje em dia, né? Que tipos de mensagens que são passadas, por exemplo, através das músicas. E aí a gente vai falar, será que isso é inspiração de onde? Né? Igual você falou, tem músicas que incitam a promiscuidade, né? Incitam a situações que não são mais, não deveriam ser mais a nossa busca aqui, né? A gente já deveria estar indo para um outro lugar. Então, assim, é bacana, né? Você foi trazendo isso e foi me trazendo aqui essa reflexão também, né? Essa inspiração, a gente precisa ficar muito atento com ela, né? E aí, é interessante que esse capítulo aqui, ele tem poucos itens, né? Mas fazem a gente refletir de uma forma muito profunda, né? A gente já está chegando praticamente aqui no último item, né? Mas a gente vai ainda caminhar mais um pouquinho, até trazendo algumas reflexões a mais, né? Então, ele vai trazer nesse último item assim, olha, a apresentação artística é como o ensinamento, deve observar condições e lugar, né? Então, a gente precisa ter a clareza, né? Que existe também um objetivo da arte, para que ela está ali, naquele lugar, né? Então, assim, a gente pode dizer que o objetivo da arte é a busca e a realização da beleza, e a busca e a realização da beleza, né, é ao mesmo tempo a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira, é a realização perfeita dessa beleza física, né, que a gente chama de estética, que eu estou falando desde o início, mas também de uma realização moral. E Leon Denis vai trazer isso no livro, né? Qual que é o objetivo da arte, afinal de contas, né? É essa busca, né? Pela beleza, que é o estético, mas também pela moral. Então, a gente não pode abrir mão desse senso moral, né? Em nome da arte não vale tudo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Às vezes a gente quer dizer que tudo é arte. Eu acho que a gente pode talvez dizer assim, existe gosto para tudo. Eu acho que a gente pode dizer isso, sem trazer aqui uma forma depreciativa disso, né? Existe gosto para tudo, mas nem tudo a gente pode chamar de arte, porque nem tudo tem esse senso estético e moral. Então, eu acho que quando Leon Denis traz isso, né, e eu vou até trazer aqui de novo, que eu acho que a minha leitura ficou um pouco meio truncada, né? Então, Leon Denis fala assim, olha, o objetivo da arte é a busca e a realização da beleza é ao mesmo tempo a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física, que é o estético, e moral. Então, acho que é preciso que a gente tenha essa clareza também, né, Cris? E você resumiu assim de uma forma, né? Trouxe para a gente de uma forma bem compreensiva, né? Esse objetivo da arte, né? E eu vou só reforçar que através da arte o artista ele tem que estar conectado, né?
se esforçar muito para cada vez mais ele tentar, né, caminhar para uma evolução, né, moralmente falando, né, consciente da sua responsabilidade diante desse dom, né, esse dom artístico, né, porque ele capta, né, essa beleza invisível do mundo, né, e ele transmite isso de uma forma sensível que nos leva a essa contemplação, né, a gente chega diante desse objeto que emana isso tudo, a gente contempla, né, e a importância, né, que eu também vejo nessa linguagem da arte, porque é uma linguagem comunicativa, né? Um som, uma cor e uma forma, ela tem um poder comunicativo e ela gera esse poder em cada ser de uma forma única, né? E particular. Então, é de uma responsabilidade muito grande, igual eu falei, né? Às vezes eu já fui assim a lugares que tinha exposição e eu fiquei assim minutos parada, extasiada diante de uma tela assim. Eu não sei pintar, mas eu admiro quem sabe, eu acho lindo. Então eu ficava ali admirada com aquilo, né? E tinha pessoas que passavam e já não sentiam nada, passavam nem paravam, ou eu olhava e passava reto. Então ali você percebe que é individual em cada ser, né? Ela é única, individual em cada ser. Assim também a linguagem musical e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito conectado a essa essência divina para a gente, assim, fazer as nossas escolhas. Aonde a gente vai colocar o nosso olhar, a nossa escuta, né? Que nessa comunicação tão importante, tão essencial, tão íntima, né? E a gente vai dispensar ali a nossa energia e também vai estar recebendo energia daquele objeto ali. E eu vou trazer aqui um trechinho, né, do que o Leon Denis fala sobre a música, sabe, Cris? Uhum. Um capítulo que ele fala a música e a mediunidade. Ele fala assim, a música é a voz dos céus profundos. Tudo no espaço traduz-se em vibrações harmônicas, e certas categorias de espíritos não se comunicam entre si senão através de ondas sonoras. A sinfonia e a melodia não são na Terra senão ecos enfraquecidos e deformados dos concertos celestes. Nas esferas superiores, ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado nas ondas de harmonia, de intensidade e suavidade inexprimíveis. Então, eu trouxe esse trechinho aqui para dizer, né? Ele está falando dessa conexão, né? Cada vez mais que a gente precisa ter, e a gente pode treinar isso aqui, com o divino, essa conexão com a nossa essência real, que é espiritual. E a gente pode começar a treinar isso aqui, né? E como ele disse anteriormente, né? O objetivo da arte é essa busca, né? Pela beleza e ao mesmo tempo pela moral, né? Então a gente precisa começar a observar com o que a gente está se conectando, porque a arte ela é um elemento fundamental. A gente não consegue viver sem a arte. É uma ilusão a gente falar que a gente vai, né? Igual às vezes tem propostas aí, né? Vamos acabar com determinadas coisas ligadas à obra de arte, porque é assim, é assado, é o Estado tentando interferir, né? Então, assim, viver sem arte é viver sem vida, né? Eu estou falando aqui meio que uma coisa impossível, né? Viver sem vida, mas é viver sem perspectiva de beleza, né? É como se a gente quisesse manter a nossa vida sempre sem cor nenhuma. É muito difícil viver assim, né? A gente vê isso acontecendo nos processos de adoecimento muito graves, né? Então, aí sim, eu não consigo nem olhar, nem vislumbrar uma obra de arte, porque eu estou adoecido, né? Então,
Eu acho que a gente precisa depreender desse capítulo é isso, que arte é vida, mas que tipo de vida que eu estou traduzindo para mim através da arte? Uma vida plena, harmoniosa, ou uma vida conturbada, né? Sofrida. E aí a gente pode chamar, né, de obra de arte a tudo aquilo que nos eleva e nos permite uma conexão com o nosso eu mais verdadeiro. E aí, o Leon Denis, ele tem uma parte também nesse livro que ele vai falar assim, a arte tem essência divina, é uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus transmitida sob a forma artística. E, Cris, quando eu vou lendo isso aqui, né, eu ainda não li esse livro do Leon Denis, não, eu leio trechos dele, sabe? Eu ainda não consegui ler o livro, não. Apesar de eu ficar muito, assim, convidada a ler sempre, mas aí eu vou colocando outras leituras na frente, ainda não li. Mas quando eu vou lendo esses trechos, de tempos em tempos eu pego esse livro aqui, né, para dar uma rememorada em alguns pontos, eu fico pensando assim, a responsabilidade do artista também, né, Cris? Sim. Diante da obra que ele está dando nome de obra de arte que ele está produzindo, né? Em que ele está influenciando? E aí a gente vai nessa fala do Platão, né? Onde ele disse que a gente conhece a qualidade de um Estado pela música que o governo dá para esse povo, e a gente pode traduzir esse texto, esse trecho para hoje, dizendo, a gente conhece também, né, a qualidade de um povo a partir do que os artistas estão apresentando como obra de arte para esse povo. Eu fico dizendo assim, que responsabilidade ser artista no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Tem que estar com muita conexão para receber inspirações que sejam realmente importantes para influenciar esse grupo, né, que se conecta com esse artista, né? Porque a arte, a gente, né, como a gente já estudou anteriormente, ela é uma atividade criadora, né? Todo artista, ele é criador, né? E aí começa uma responsabilidade, porque ele não cria só para si, ele cria também para o coletivo, né? Então, ele é também um influenciador, né? E ele vai transmitir justamente isso que você falou, ideias, sentimentos, crenças, emoções. Então, atualmente é de uma responsabilidade imensa, né? Então, é para a gente refletir que aquela atividade criadora, ela tem que estar, como a gente leu a palavra que impactou tanto lá no início do capítulo, né? Cristianizada, né? É verdade. Então temos bastante coisa para refletir aí, não é, minha amiga? Bastante coisa sobre a arte, sobre como estamos nos conectando com essa arte, né? E eu queria encerrar minha fala de hoje trazendo aqui um resumo que o Leon Denis coloca, né? Ele fala assim: o som, o ritmo e a harmonia são forças criadoras. Se pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, medir sua ação sobre a matéria fluídica, seu modo de agrupar os turbilhões de átomos, penetraríamos em um dos segredos da energia espiritual. Interessante, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para a gente refletir aí sobre a arte. Isso aí. E que, né, que nas nossas orações a gente também inclui os artistas, né? Pedindo sempre boas inspirações para eles, né? Para que tenham produções conscientes e que nós também tenhamos esse olhar cuidadoso, né, diante daquilo que se apresenta para nós como sendo um objeto artístico, né?
Então, um abraço, termina aqui a minha fala com um abraço para você, Rose, muito obrigado, e um abraço a todos. Perfeito, Cris. E dessa forma encerramos mais um podcast Conduta Espírita, esta semana perante a arte. Então, boa semana para você e boa semana a todos aí que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Rose.